Ai, gente, espera, eu vou ter que pegar água porque não tá dando aqui. Bom, gente, bem-vindos ao meu canal, que agora tem nome. No vídeo anterior não tinha ainda, mas agora tem nome, que é o Transmissão, um canal sem tema definido. Porque aqui eu vou falar, tipo, do que der na telha. Eu dei uma mudada aqui nas luzes, porque eu vi que no outro vídeo ficou muito estourado, né? Então, são 3 luzes de cada lado, eu tirei duas aqui, né? Duas lâmpadas, e vamos ver se agora vai ficar menos estourado. Mas então, como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre arte. E polêmicas, né? Polêmicas artísticas. Como vocês sabem, ultimamente está tendo um tipo de perseguição a peças de arte, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. Teve aquele problema da Queer Museu. Ai, gente, espera, eu vou ter que pegar água porque não tá dando aqui. Teve aquele problema com a exposição Queer Museum, em que as pessoas foram lá e acusaram o Santander de estar patrocinando obras de pedofilia. É, teve também a peça que foi proibida, peça que foi cancelada, que era sobre Jesus, uma releitura de Jesus, só que interpretado por uma mulher trans, e foi cancelado porque, né, tipo, não preciso nem explicar o porquê. Teve também um quadro que era uma crítica à pedofilia, mas que foi taxado como apologia à pedofilia e foi retirado de um museu. E agora, mais recentemente, teve esse problema do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E tudo isso num período muito curto de tempo. E eu vou focar mais no que aconteceu agora, né? Porque, enfim, é o mais recente. E, gente, eu acho isso muito problemático. E eu não tô falando que eu acho problemático. O que aconteceu ali? Que pra quem não sabe do que eu tô falando, né? Pra quem, sei lá, não chegou, não teve acesso a essas informações. Mas o Museu de Arte Moderna de São Paulo, ele foi lá e ele foi abrir uma exposição, não lembro o nome da exposição, mas ele foi abrir uma exposição. E na abertura dessa exposição, eles fizeram um evento para algumas pessoas selecionadas, né? Eles chamaram algumas pessoas específicas para esse evento sobre peças em que o público pode interagir, sabe? Peças com dobradiças, que o público pode ir lá interagir e tudo. E aí, eles resolveram fazer uma performance com um artista, onde um artista, um homem, né? Artista estava nu, e o público podia interagir com ele. Então o público ia lá e tocava nele, sabe? Deixava ele na posição que queriam e tudo mais. Então era uma coisa interativa. E não era nem um pouco sexualizada. Vamos frisar isso. Isso é algo que eu vou frisar muito nesse vídeo, tá? Que não era nada sexualizado. Só que aí, como era nudez, o Museu de Arte Moderna eles fizeram um aviso, né, para as pessoas do que seria aquela performance. Tinha uma classificação etária sugerida, né? Então, assim, eles tiveram esse cuidado. Só que criança pode entrar acompanhada com os pais. Pronto, né? E aí vazou vídeo na internet de uma criança, de uma mãe que levou uma menina que tinha acho que uns 6 anos, se não me engano. E a menina assistiu essa performance, a menina participou da performance. No caso, a menina tocou na perna do cara lá, né? Enfim, porque era interativo. Obviamente, houve muita crítica. As pessoas acusaram o Museu de Arte Moderna de São Paulo de pedofilia, as pessoas acusaram esse ator de pedofilia, as pessoas acusaram essa mãe de promover pedofilia com a filha dela. E, gente, vamos dar uma acalmada e respirar e ver o que tá acontecendo, sabe? Porque, assim, a, tinha aviso no museu. O pessoal reclamou do museu porque não tinha aviso, né? Não tinha uma faixa etária ali pré-definida. Nesse tinha faixa etária pré-definida, tá? A mãe decidiu levar a filha porque provavelmente ela achou que não teria problema nenhum. E assim, será que teve problema mesmo naquilo? Porque, sinceramente, a gente tem uma mitificação com nudez que a gente acha que todo tipo de nudez é sexual, todo tipo de nudez é sensual, e não é bem assim. A obra, né? Aquela performance não era sensual, não era sexualizada. E a gente tem que tomar um cuidado com o rumo que as coisas estão tomando no Brasil, porque a gente está criticando, a gente não está só criticando as coisas, a gente está querendo censurar elas, e isso é ridículo. Teve todos esses casos de censura que eu falei aqui hoje, tentativas de censura que eu falei aqui, e teve também o caso
do funk, que há pouco tempo atrás tinha um projeto de lei para ser votado sobre a criminalização do funk, que ainda bem que não passou. Mas as pessoas estavam querendo criminalizar o funk, estavam querendo criminalizar um estilo musical, que beleza, você não gosta, você não consome. Agora as pessoas elas ficam nessa ânsia de querer proibir tudo que elas não gostam, tudo que é ofensivo, só que, gente, arte, ela tem esse papel, sabe? A arte, ela, na verdade, ela tem vários papéis, né? Ela pode ser feita simplesmente para agradar o público, para deixar o público feliz, o público em paz, o público, tipo, sabe, embelezado com o que foi visto, com o que está sendo mostrado. Mas a arte também, muitas vezes, ela serve de cunho político, ela serve para fazer críticas à sociedade, ela serve para mostrar algo que acontece que não é legal, ela serve para incomodar as pessoas, para enxergarem que um padrão que está acontecendo não é bom, serve para desmistificar algumas coisas, como a nudez, serve para explanar uma hipocrisia social, serve para, tipo, fazer um recorte de um período histórico que foi extremamente complicado, que foi extremamente tortuoso, para que isso não se repita, como, por exemplo, retratar a escravidão, ou retratar a ditadura militar, ou retratar qualquer outro tipo de opressão, como o regime nazista, por exemplo. Então, a arte, ela tem como função também essa parte política, sabe? E é justamente por causa dessa parte política que as pessoas estão ficando loucas com a arte. Porque, assim, vamos contextualizar aqui tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, né? Queer Museu, que aconteceu bem antes de eu pensar nesse canal, mas quer dizer, bem antes de eu fazer esse canal. Tava tendo uma exposição, incrível, inclusive, e algumas poucas obras, acho que umas 5 obras, geraram controvérsia entre as pessoas, porque eram obras que tratavam da cristandade. Eram obras voltadas para o público LGBT. A exposição ela tinha como ideal mostrar a luta LGBT, mostrar pessoas LGBTs, enfim, né? Era essa a pauta. Então, assim, você vai falar de LGBT, você não tem como não falar de religião, porque religião durante muito tempo e até hoje é um dos opressores das pautas LGBTs, é um dos opressores das pessoas LGBTs. Isso acontece, tá? Então, tinha algumas obras que eram críticas à cristandade, que aqui no nosso contexto social brasileiro é a religião predominante, é a religião que é mais opressora para com pessoas LGBT, para com pessoas de outras religiões também. Então, assim, tinham obras ali que eram críticas à cristandade, essas obras geraram revolta, e tiveram outras 2 obras que uma foi criticada por ser apologia à zoofilia, e não era nada disso, e outra por ser apologia à pedofilia, e também não era nada disso. Inclusive, de apologia à pedofilia, enfim, né, não era nada disso. E aí depois teve esse quadro, né, que foi retirado de um museu. O quadro em questão era um quadro que tinha uma imagem de um homem nu, uma criança, e embaixo tinha escrito que o machismo mata, ou era alguma coisa do tipo, sabe? Era uma frase de luta feminista. E aí disseram que isso era apologia à pedofilia, e eu não sei da onde que tiraram que um quadro desse, que tá com uma frase ali, que já tá criticando o que tá sendo mostrado naquele quadro, é apologia a alguma coisa, não é apologia, é denúncia. Esse quadro era uma denúncia à pedofilia e falaram que era apologia, e foi retirado. Aí teve a peça também de uma transexual que interpretava Jesus. E uma das cidades cancelou a peça, sabe? Porque, tipo, acharam um absurdo. E aí cancelaram e não aconteceu. E foi mais ou menos aquela mesma coisa que aconteceu com a Viviane Beloboni quando ela fez aquela performance na parada LGBT, acho que de 2015, em que ela estava crucificada, sabe? Tipo, uma travesti crucificada como se fosse Jesus. E aí os cristãos ficaram revoltados e tudo e não entendem a crítica da coisa. E, gente, e agora aconteceu isso no Museu de Arte Moderna. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está censurando, a gente está tentando censurar tudo que a gente não gosta, e isso é caminhar para um regime totalitário. E o Brasil está dando muitos indícios de que está querendo caminhar para um regime totalitário, tanto que tem gente que pede a volta da ditadura militar. E na história recente do nosso país a gente teve isso, a gente teve uma censura grande. E foi um período muito difícil, um período em que muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram mortas. Até hoje existem pessoas que ninguém sabe o que aconteceu com elas.
E a gente tá querendo trazer isso de volta mesmo? Tipo, não, né, gente? Nossa sociedade já evoluiu tanto e a gente vai tentar regredir tudo isso, todos os avanços que nós tivemos. É muito complicado. E geralmente essas coisas começam com censura à arte, começam com censura a determinados comportamentos que são tidos como fora do padrão, né? É tido. Enfim, as coisas começam desse jeito, a gente está caminhando para isso. E agora falando especificamente do que aconteceu no Museu de Arte Moderna, né? Voltando para o Museu de Arte Moderna, muita gente criticou muito essa mãe. Muita gente criticou bastante ela, falou que ela deveria perder a guarda da filha, falou que aquilo era um absurdo, que todo mundo ali deveria responder judicialmente, tanto ela quanto o museu, quanto o curador do museu, enfim, né? Só que ninguém se preocupou em ver o contexto daquilo, porque a gente viu um recorte do que aconteceu ali. A gente não viu o todo. Inclusive, eu assisti um vídeo do Pirula que eu discordei bastante, mas tipo, entrou no hall dos pouquíssimos vídeos do Pirula que eu discordo bastante sobre isso, né? Que foi justamente um vídeo sobre esse caso, em que ele falou que parecia que a criança estava incomodada e tudo. Eu não sei, eu não posso definir se a criança estava incomodada ou não, porque assim, pode ser que ela estivesse incomodada, pode ser que ela só tenha ficado acanhada quando chegou ali, pode ser que ela queria participar da peça, a mãe levou e na hora ela ficou meio acanhada, meio sem jeito, porque enfim, né, crianças reagem de formas diferentes, de formas inesperadas, e mesmo com adultos é difícil você ler algumas emoções com criança mais ainda. Pode ser sim que ela estivesse incomodada, pode ser sim, mas ainda assim essas críticas foram muito exageradas à mãe. Ninguém viu, por exemplo, se ela conversou sobre isso com a filha dela antes. Ninguém viu se ela parou lá e foi conversar e foi, tipo, explicar pra filha sobre nudez, sobre o que era aquela performance, sobre como ela deveria agir se fora daquele contexto, se fora daquele momento um homem adulto pedisse para ela tocar nele. Ninguém viu se ela teve essa conversa antes da exposição, depois da exposição. Ninguém sabe como é a relação que essa mãe tem com a filha sobre os assuntos de sexualidade. Ninguém sabe se essa mãe ela desconstrói na filha dela desde sempre é, esse, essa esse pudor que as pessoas têm com nudez, essa coisa absurda que as pessoas têm com nudez. Ninguém sabe, por exemplo, se essa menina ela já tem contato com nudez. E assim, isso não é ruim, tá, gente? Tem muitos pais que tomam banho com seus filhos, pais e mães tomam banho com seus filhos, e isso não é sexual, sabe? A não ser que esse pai ou essa mãe seja pedófilo, aí é meio complicado, que pode ser que tenha esse envolvimento sexual. E por envolvimento sexual, nesse caso, eu estaria dizendo estupro. Mas muitos pais e muitas mães tomam banho com seus filhos. Isso é ok, tá? Muitos pais e muitas mães andam nus em casa. E isso é ok. Inclusive, se um dia eu tiver filho, eu acho que eu não vou parar de andar pelado em casa por causa disso. A gente tem que aprender que antes da gente tacar pedra em alguém, a gente tem que ver o contexto da coisa. A gente não pode pegar só um recorte de um videozinho para julgar. A gente não sabe o que aconteceu ali. Agora, se surgirem algumas provas de que aquela mãe realmente tenha sido negligente com a criança, que ela tenha coagido a criança a participar a participar daquela performance, que ela não tenha explicado absolutamente nada para a criança, que ela não tenha dado um contexto do que estava acontecendo para aquela criança, aí eu acho que a gente pode sim pensar no que fazer, sabe? Mas até então, gente, foi só uma mãe que levou uma filha para assistir uma exposição. Só isso. A performance não era sensual, a performance não era sexualizada, e em nenhum momento teve contato com genitais, tá? O cara estava nu, mas em nenhum momento teve nenhum tipo de contato com genitais, nem da menina, né? Nem da criança, nem de nenhum dos outros convidados, pelo menos até onde eu sei, pelo que eu vi, ninguém teve contato com os genitais dele. Ele mesmo não teve contato com os genitais dele enquanto estava naquela performance. Então não foi algo sexualizado. Não foi algo, sabe? Não foi. E às vezes a gente na rua a gente vê coisas que são realmente sexualizadas, pessoas que são vestidas, e a gente não vê problema. Agora aquilo que estava dentro de um museu, que estava dentro de um contexto artístico, que tinha algo envolvido aquilo, a gente vai ver problema?
a gente vai criticar ao ponto de querer censurar, a gente vai querer que as pessoas sejam presas por isso, ou que uma mãe perca a guarda da filha por causa disso? Gente, não, né? Vamos parar. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É muito sério isso. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos inflamados de ódio, esses discursos inflamados de censura, essa coisa de querer que só o que eu gosto esteja certo. Eu sou uma consumidora ávida de arte, assim como a maior parte das pessoas. Quando eu digo consumidora ávida de arte, eu não estou falando necessariamente de arte de museu. Estou falando de arte no geral. Música, cinema, séries, quadrinhos, livros. Eu gosto muito de quadrinhos, inclusive. Livros, enfim. E também museus, porque no meu caso eu gosto de museus, eu gosto de ver obras. Eu gosto muito de ir no CCBB daqui de Brasília, por exemplo. Então, assim, eu sou uma consumidora ávida de arte, né? Não vou em toda exposição que está à minha disposição, porque, né, nem sempre dá. Mas eu procuro sempre consumir, tanto em questão de teatro, enfim. Eu odiaria ver que essa arte está acabando. Então, assim, eu consumo arte diariamente, quase todo mundo consome arte diariamente. E quando chega em mim uma obra que eu não gosto, ou uma exposição que eu acho controversa, ou enfim, uma música que eu acho problemática, eu simplesmente não consumo aquilo. Por exemplo, aqui em Brasília, há algum tempo, teve uma mostra do CCBB sobre comida. Acho que essa exposição ela até tipo aconteceu em outras partes do Brasil também, do mundo, eu imagino. Não sei se era artista brasileiro ou se era artista internacional. Mas essa exposição consistia em colocar um monte de comida ali no local, né, no CCBB, e deixar essa comida ali durante os dias de exposição. E era comida de verdade, então a comida ia apodrecer. Quem foi no último dia viu as comidas podres. E eu achei aquilo péssimo. Tipo, quando eu vi assim, as fotos, né, que o CCBB lançou para divulgação e li a respeito, eu não gostei. Achei de mau gosto, achei desperdício de comida, achei desnecessário. Então eu simplesmente não fui. Tem gente que eu conheço que foi e gostou muito. Teve gente que eu conheço que foi, achou tosco. E teve gente que eu conheço que simplesmente decidiu não ir porque não gostou do tema. E é isso que a gente faz, sabe? Quando a gente se depara com alguma coisa artística que a gente não gosta ou que a gente não entende, a gente tem a opção de não consumir. A gente não é obrigado a ir até o museu ver aquilo, a gente não é obrigado a participar de uma performance artística. A gente não é obrigado a ouvir uma música. Às vezes até, né? Porque às vezes as músicas tocam em lugares que a gente tá. Mas você tem a opção de, sabe, não ligar para aquilo. Você tá em um ambiente que tá tocando uma música que você não gosta, como o funk, por exemplo, que as pessoas tentaram proibir, você simplesmente ignora aquilo, sabe? Ou então não vai mais em local que toca funk. Você tem meios de não consumir aquilo. Então, se você não gosta, você não consome. Agora, vai querer boicotar, vai querer definir o que é o que não é arte? Essa exposição sobre comida no CCBB, eu não gostei. Achei tosco, não fui. Essa exposição do CCBB é arte? É. Independente do que eu acho, independente se eu gosto ou não, é arte. Essas obras do Queer Museu eram arte? Sim, todas elas eram arte, mesmo que vocês não gostaram. Essa peça em que em que Jesus está sendo interpretado por uma mulher trans é arte? É arte. Inclusive, eu queria muito assistir essa peça. Até onde eu sei, ela não veio aqui para Brasília ainda. Espero que venha, porque eu quero muito ver. Inclusive, essa peça está sendo muito elogiada, tá? As pessoas estão adorando, as pessoas que têm assistido. E um quadro criticando pedofilia é arte? É arte. Uma performance artística de nudez é arte? É arte. Tudo isso é arte, independente da gente gostar ou não. E a gente tem que aprender a parar com essa coisa de querer censurar o que a gente não gosta. Sério. Isso é muito perigoso. E mais uma vez eu vou reiterar, é assim que se começam regimes totalitários, com censura, principalmente com censura à arte e com perseguição de grupos minoritários. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, é isso.
Esse foi o primeiro vídeo de engajamento de alguma coisa aqui no canal. Provavelmente aqui no canal vão ter vários vídeos como esse, vão ter vídeos sobre, enfim, coisas diversas. Vai ter dia que eu vou querer falar de alguma coisa de beleza, vai ter dia que eu vou querer falar, sei lá, de artesanato, pode ser que tenha. Então, assim, é um canal sem tema. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você concorda comigo, pode comentar nos comentários. Se você não concorda, também pode comentar nos comentários. Comentar nos comentários é meio feia essa frase, né? Tem que pensar no jeito melhor de dizer isso. Mas, enfim, é isso e até mais.